Bem-vindos e bem-vindas ao Genix no Trecho. Sou Melina Paixão, coordenadora de marketing da Genix. Eu e a nossa equipe apresentamos essa série de podcasts que traz temas como genética, tecnologia, cuidados para o rebanho, manejo reprodutivo, tendências de mercado e muitos assuntos do seu interesse. Ao lado de grandes especialistas, eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito no seu negócio. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, @Genix Brasil. E aí, bora com a Genix? Começamos agora o 16º episódio do Genix no Trecho. Nessa edição, eu e Gabriel Godoy, especialista de desenvolvimento de produto leite da Genix, conversamos com Matheus Lobo, médico veterinário pela UFG e especialista em pecuária na Prime Agro. Matheus é filho de pequeno produtor de leite, teve passagem pela agropecuária Irmãos Chiari e uma experiência bastante enriquecedora na Nova Zelândia, onde o sistema de produção tem particularidades bem interessantes, com destaque para o manejo de pastagem e foco na qualidade de vida da equipe de trabalho. E a gente começa aqui então mais um podcast. Faz um tempinho que eu não falava aqui com o Gabriel. O Gabriel vai ajudar na condução desse episódio. Tudo bom, Gabriel? Melina, tudo certo? Estamos de volta aí, né? Nesse nosso trecho de podcasts, de informação para os nossos ouvintes e trazendo hoje um tema diferente, muito bacana, que eu tenho certeza que vai despertar muita curiosidade em quem está ouvindo. É isso aí, a gente está aqui com o Matheus Lobo. Matheus, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Melina. Obrigado, Gabriel, pelo convite, pela oportunidade de poder estar com vocês hoje e compartilhar um pouco sobre a experiência que eu tive, que acredito que pode agregar muito e entregar muito aí, pessoal, que é a realidade de produção de leite na Nova Zelândia. E estamos aí. Muito obrigado. E é isso aí, a gente já vai embalar aqui. Eu vou te perguntar, Matheus, quando você foi lá para Nova Zelândia, em que contexto que você estava aqui no Brasil? O que você estava fazendo aqui? Por onde você já tinha passado? Como é que foi esse processo? Então, Melina, pegando ali desde a base, eu sou filho de produtor rural, onde a única fonte de renda da família era a produção de leite. Produtor pequeno, de 40, 50 vacas, ali não mais que isso. E produtor bem amador mesmo da realidade do geralzão do Brasil há 15, 20 anos atrás, né? Então, me formei em veterinária. Após formado, eu fui trabalhar na agropecuária Irmãos Chiari, que é fazendo referência na genética girolando, produção de leite a pasto. E a partir de lá, eu fui pegando cada vez mais gosto por produção a pasto e manejo de pastagem e tudo. E apareceu a oportunidade de ir para a Nova Zelândia e agregou o útil ao agradável, né? Uma fonte de vontade de comer, que era ir para fora, aprender com quem é meio que referência no manejo de pasto e tudo. E assim, então, eu fui. E foi bem bom porque eu já tinha um pouco de discernimento e senso crítico do que aproveitar, o que não aproveitar e absorver o máximo a experiência lá fora, né? Pegando por essa base de pasto e tal. É mais ou menos isso. Legal, você foi para uma fazenda lá? Como é que foi? Você já foi direto para essa fazenda? Como é que foi? Então, a vaga de trabalho, ela foi para ir para uma fazenda, para ir para trabalhar com serviços gerais, desde ordenhar a vaca até arrumar trator, dirigir trator e manejar pasto, e entender como funciona bem uma fazenda neozelandesa, uma fazenda lá. Então, eu fui para essa fazenda, que é uma fazenda de 850 vacas na época, onde tinha um freestyle para 900 animais, mais um barracão para calving barn, que eles falam lá, para um baia de parição, que é um negócio muito incomum na Nova Zelândia mesmo. Menos de 4% das fazendas neozelandesas têm estruturas como essa. E foi bem legal, porque eu meio que cheguei lá, já tinha uma experiência em trabalhar com fazendas assim, aqui no Brasil, né? A fazenda que eu trabalhava no Brasil antes tinha confinamento também. E aí eu consegui chegar lá e trabalhando bem. Era uma fazenda de 850 animais, nós éramos em 6 funcionários para fazer tudo. Eu cheguei lá dias antes de começar a parir os animais, então 850 animais já parindo em intervalo de 2 meses, e serviço bem diferente do que eu estava acostumado a ver aqui no Brasil, né? E aí foi a primeira fazenda que eu trabalhei lá. Legal. Imagino que
né, é bem diferente, né, a realidade, como você já começou a comentar. E o que você acha que, assim, quais são os principais pontos, assim, de diferença no sistema de produção lá? Como que eles fazem a pecuária leiteira com aqui com o Brasil? Então, Melina, são muitos pontos a serem abordados, mas eu vou tentar pegar um pouquinho de cada para poder meio que dar um contexto geral. Quando se fala no geral, em Nova Zelândia como um todo, em média de produtores, animais e sistemas de produção, eu vejo uma imensa importância vista pelos produtores, que é no manejo da quantidade e qualidade de alimento produzido e colhido nas fazendas. Tem uma atenção enorme, até, eu diria, até maior. Eles olham mais para o pasto, para a produção e colheita de forragem, do que para o manejo dos animais, inclusive reprodutivo, sanitário e tudo, onde eles são muito mais eficientes na pastagem do que no animal. Eles pegam muito indicadores de produtividade por hectare, não por animal, tanto é que eles, por ser um sistema muito enxuto, onde tem muito pouca gente trabalhando, muito pouco insumo, muita pouca ração, eles acabam priorizando animais com mais longevidade, animais com mais saúde e que viva mais na fazenda do que animais altamente produtivos, que, consequentemente, esses animais altamente produtivos seriam animais que necessitariam de mais atenção. Então, basicamente, assim, em resumo do resumo, eu diria que eles focam muito na produção e colheita de pastagem, focam muito no animal adaptado a colher essa pastagem e produzir o alimento sem demandar muita mão de obra e atenção do produtor, porque lá, na realidade, na média, são fazendas que contam com muito pouco funcionário para trabalhar, acaba que a fazenda tem que trabalhar por si. É um negócio que tem que ser mais dinâmico para poder funcionar, caso contrário, até por conta do sistema de produção e tal, que a gente pode abordar depois também. Matheus, como você veio dizendo para a gente aí, né, nos contando da experiência que você teve na Nova Zelândia, eu acho que esses pontos que você tocou, dos principais diferenciais, é uma coisa bacana para a gente trazer para o nosso ouvinte, né, e pontuar. Até mesmo eu acho, assim, da experiência compartilhada que a gente tem, né, de ter acompanhado esse período que você ficou lá e de ver também um pouco da comunicação que a gente tem desse sistema neozelandês de produção, eu acho que numa visão global do sistema, né, se a gente pudesse pontuar pontos que são efetivamente os diferenciais lá. Você disse aí em relação ao manejo de pastagem, a visão que o produtor tem de ser um exímio produtor de pastejo para essas vacas, da seleção dessas vacas que são adaptadas ao próprio sistema, né, que são as colhedoras desse pasto altamente produtivo e diferenciado de todas as outras sistemas de produção que a gente tem, na maioria dos casos aqui no Brasil, né? E também, dentre essa mão de obra, traça para a gente mais uma linha próxima em relação a como que você se adaptou a essas diferenças que eu considero que são muito grandes dos sistemas de produção que a gente tem aqui no Brasil. O que você vivenciava aqui, do que você passou a vivenciar lá, e como que foi essa transição sua do modo brasileiro de trabalhar para esse modo kiwi de trabalhar na Nova Zelândia? Pois é, Gabriel. Inclusive, foi meio chocante, assim, sabe? Nem diria chocante, não é a palavra certa, mas um pouco... demorou um pouco para eu me habituar a tudo isso. Porque passando, por exemplo, onde eu trabalhava antes, que era uma fazenda focada para genética, uma fazenda onde cada animal importava, cada animal carregava um código genético, que era muito importante dentro da raça e tal, e com manejos mais focados em animais, onde se via o animal indivíduo, sabe? Chegando lá na Nova Zelândia, todo o manejo de reprodução, de secagem, de parição, de casco, tudo era feito em lote, em cor e em sequência lógica, basicamente, explicando mais ou menos.
quando a gente ia inseminar os animais, por exemplo, a gente não olhava brinco de vaca, a gente não olhava pedigree de vaca, era basicamente antes da época de reprodução, os acasalamentos eram feitos por base de tipo de animal. Então, o produtor comprava 2 ou 3 touros diferentes e, a partir disso, era direcionado para quem ia inseminar para fazer tal tipo de vaca, tal touro, tal tipo de vaca, tal touro, tal tipo de vaca, tal touro. Então, era um negócio mais para o serviço render, para não nem se perder tempo em procurar número de vaca nem nada. A mesma coisa também para, por exemplo, o manejo de casco lá. Aqui no Brasil, a gente pegava o número do animal, passava para o casqueador, apartava e tal. Lá na Nova Zelândia, como o negócio tinha que ser muito dinâmico, era tudo muito rápido, precisava acontecer mesmo, porque não tinha nem tempo nem gente para fazer as coisas. A gente basicamente via um animal mancando na ordenha, só trabalhei em ordenha rotatória. Na ordenha mesmo, eu estava ordenhando as vacas sozinho, cheguei a ordenhar 1.200 vacas sozinhas muitas vezes, e precisando apartar a vaca doente, apartar a vaca e tal. A vaca chegava no manco, eu via que estava mancando, pintava a perna de azul, essa perna ficava azul mais de semana, e no dia de casquear a vaca, quem estava ordenhando ia lá apartar os animais de perna azul, apartava, casqueava e voltava para o rebanho. Então, meio que a gente olhava lá como um rebanho como um todo. Se tinha um animal muito para trás, que demandasse muito tempo com atenção, infelizmente a gente era obrigado a deixar o animal meio de canto, a fazer o possível por ele, mas com foco no rebanho como um todo. Isso foi um pouco diferente da realidade que eu tive aqui, sabe? Até por questão de método genético dos animais que eu trabalhei aqui no Brasil e tal, a gente não podia tocar tão na bruta assim. E até lá mesmo, outro exemplo, de época de parição, essas coisas, como era 2, 3 touros que a gente só usava, a gente meio que sabia mais ou menos quem era o pai, acaba que tocava daquele jeito e não tem tanta atenção assim, igual tem para cá quando eu trabalhei, mas é meio difícil abordar todos os pontos, mas mais ou menos isso. Sem dúvida, Matheus. É um sistema único, né? Como a gente costuma falar. É um sistema de produção próprio, com características próprias, e que se a gente chega para a maioria dos produtores, seja aqui no Brasil ou em outros países de zona tropical, né? Vamos tratar assim, onde a gente conseguiria ter aplicação de algumas dessas ideias centrais do sistema neozelandês, o produtor vai causar uma certa estranheza, né, nessa nossa conversa e com certeza são alternativas que depois de muito trabalho, de muita seleção e de muito estudo e desenvolvimento de pesquisa também, eles chegaram nesse padrão, nesse modelo de trabalho lá, né? Eu acho que muito importante nessa fala sua, principalmente no ponto que se toca a genética, no manejo dessas vacas, que a ideia de rebanho é uma coisa muito forte lá, né, Matheus? A gente não foca em produzir animais pontuais, mas sim no conceito de rebanho, no conceito de quanto mais animais próximos em frame, em produção, em eficiência, em reprodução, esse animal vai ser mais produtivo e, consequentemente, esse rebanho vai ser mais produtivo e mais rentável. Eu acho que essa é uma mensagem assim, primária que a gente consegue extrair, não só do foco de produção do rebanho neozelandês, mas que a gente consegue replicar isso aqui para os nossos rebanhos de Girolando, para os nossos rebanhos holandeses, para os nossos rebanhos de Jersey, os rebanhos de gir-leiteiro e todas as raças que a gente tem no Brasil, né? Ô, Gabriel, só para complementar, só para puxar o gancho, até um negócio que acho que finaliza basicamente o que você comentou. Aí eu cheguei lá, eu fiquei de boca aberta, eu ouvi isso de outros brasileiros que também trabalham lá, escutei isso de produtores neozelandeses também. Bem mais de um ou dois, eu escutei de vários produtores neozelandeses. Eles falavam, Matheus, aqui, se você olhar a vaca de uma fazenda, você vai numa fazenda a 300 quilômetros daqui, você vai ver a mesma vaca. O padrão genético dos animais é coisa absurda, assim. Por seleção genética focado em elementos funcionais, e isso há 140 anos. Desde que a primeira vaca neozelandesa chegou lá,
começaram a ver para onde eles queriam ir, e assim foi. Então, o gado neozelandês é o gado da Ilha Sul, é o mesmo da Ilha Norte, lá com suas diferenças em raça. Cada fazenda vai ter uma. Tem fazenda que tem holandês, tem as fazendas que tem Holstein, mas o gado é padronizado para funcionalidade mesmo. Ô, Matheus, e o que você, assim, vê, né? Eu vou perguntar de um jeito meio geral, mas você vai pontuando aí como você achar que fica mais interessante. O que tem, assim, o que você vê de benefício em fazer dessa forma, assim, sabe? O que você acha que eles conseguiram com isso, além da padronização que você está falando, né? E tudo mais, e da funcionalidade, o que você viu nesse jeito que você fala, putz, né? Acho que isso aqui eles acertaram a mão mesmo. Então, Melina, eu pontuaria, da minha visão, que eles basicamente conseguem tirar o máximo daquilo que eles conseguem ter. Por ser um país onde praticamente não se tem ração, muito pouco insumo de energético mesmo para dieta de animais. Um país onde, como a dieta, por vários motivos, é baseada a pasto, os animais precisam andar demais. Então, por exemplo, na última fazenda que eu trabalhei, era uma fazenda de 1.200 animais em lactação, onde o rebanho de novilhas, esse rebanho precisava andar cerca não, 3,5 quilômetros para ir do pasto mais longe da ordenha, até a ordenha para ser ordenhado, e andar 3,5 quilômetros para voltar para o pasto para passar o resto do dia. Esse rebanho em si, essa fazenda em si, ordenhava uma vez ao dia só, acaba que permite que isso aconteça, mas mesmo assim, imagina, um animal qualquer andar 7 quilômetros por dia para ir produzir leite, para poder ter o leite colhido e tal. Então, o produtor neozelandês, ele meio que, não isso, mas teoricamente, abriu mão de um animal altamente produtivo para um animal que consiga sobreviver e um animal que consiga produzir apesar das circunstâncias de longas distâncias para ser caminhada, para circunstâncias onde ele tem um alimento de muitíssima qualidade, que é a pastagem de azevém, em média no país, só que uma deficiência de ingredientes energéticos na dieta. Então, esse animal produz menos leite, com alto teor de sólidos, só que quando pego em um apanhado geral de média em lactação por hectare, acaba que é compensado, porque é uma vaca menor, uma vaca que vive muito, uma vaca que anda bem, uma vaca com ótima saúde, que consegue sobreviver bem ao sistema, sabe? Então, mais ou menos nessa ideia, um animal adaptado mesmo para o que tem para ela sobreviver ali na fazenda, né, em geral. Legal, parece ser bem diferente mesmo, assim, né? Mas por um outro lado, o que eu até comentei com o Gabriel foi que o que eles fizeram de bacana, assim, que parece, é realmente isso, né? Deles terem adaptado mesmo para o sistema, né? O que a gente sempre fala aqui, né? O que é melhor, né? Aquilo que está realmente adequado ao sistema de produção, né? E parece que isso deu certo lá, né? Bem isso mesmo. E deu certo e é seguido à risca mesmo, assim, sabe? Da grande média dos produtores e tal. É seguido e é acreditado. Tanto é que quando se parte em sistema de produção, modelo de produção, já se parou de produzir. Não se parou, mas deixou-se de ter um foco muito grande nas pesquisas há muito tempo, coisa de 40 anos, onde eles meio que desenharam o modelo, provaram o modelo há 20 anos atrás, então vem seguindo esse modelo e vem funcionando, né? Com suas dificuldades, tem condição de melhorar demais da conta, só que vão produzindo bem, principalmente quando se fala em retorno em capital mesmo para o produtor, né? Que é bem interessante de ver como eles têm resultados bons nas fazendas lá. Era isso que eu ia falar, né? Assim, e com tudo isso é pensado, mas para ter também o retorno financeiro, né? Sim. Nossa, o país é meio que a estrutura propicia muito isso, onde o produtor consegue ter um capital muito baixo investido em infraestrutura e maquinário e pessoas na fazenda, mas
por exemplo, mesmo na última fazenda que eu trabalhei, o produtor chegava a quase 55%, 60% de custo total no final do ano produtivo lá, onde tem uma receita líquida em torno de 40%, 35% final do ano lá, que conseguia produzir bem tranquilo, né, sem tanto risco de... quando se fala de financeiro mesmo, né, que é a maior preocupação dos nossos produtores aqui, né, inclusive do meu pai ali, todo mundo, que é o final do ano pagar a conta, né. E Matheus, você disse que você também é filho de produtor e tem uma propriedade, você conseguiu trazer alguma coisa de lá e implementar aqui? Já implementamos. Eu cheguei aqui no começo desse ano, acabou que não deu tanto tempo. Principalmente o modelo de colheita de forragem, que é ali a coisa que mais me incomoda mesmo ao ver, é um modelo de colheita de forragem. Aqui, o meu irmão estava ajudando aqui esse ano, enquanto estava chovendo, e depois entrou a seca, aí já é outra história, né? Mas enquanto estava produzindo pasto, a gente passou aqui a ofertar para os animais aquilo que eles conseguiam comer, para não ofertar demais e o animal perder eficiência de colheita, né? Então, até números neozelandeses, onde eles falam em que, para justificar o porquê do modelo deles de alocação de rebanho, que é ficar 12 horas em piquete, depois muda, depois muda, depois muda, que é para otimizar ao máximo a colheita de forragem, onde, em dados neozelandeses para o sistema deles, os animais deles e tal, mas quando você tem um período de ocupação de 12 horas, se você dimensionou muito bem o seu piquete, a oferta de forragem para os animais, você consegue uma colheita, uma eficiência de colheita em cerca de 75% a 80% do que está disponível. Quando você fala ali 2 dias, 48 horas de ocupação em um piquete, já se fala em 55%, 60% de eficiência de colheita. Então, é um negócio que abre muito o olho e abre muito a mente, assim, para a gente trabalhar mais esse balanço oferta-demanda de forragem para que seja o mais equilibrado possível, para que eu consiga produzir mais pasto no final do ano, colhendo bem esse pasto, né? Acaba que parte muito para conceitos de produção, colheita de forragem e tal, mas eu vejo que é um dos principais pontos onde se falando em pecuária a pasto no Brasil, a gente precisa melhorar o mais rápido possível, porque não custa praticamente nada. Custa só o preço de uma pessoa ir lá mudar uma cerquinha, que isso dura 10 minutos no dia, 20 minutos, dependendo da estrutura da fazenda, e de uma cerca elétrica bem feita para poder manejar esse pasto da forma que o neozelandês faz, sabe? E da forma que a gente vem fazendo aqui hoje, achando ótimos resultados, assim. Matheus, fala um pouquinho mais sobre o manejo de pastagem, dá alguns exemplos na prática, assim, de como que isso roda lá efetivamente. Então, quando se fala em manejo de pasto na Nova Zelândia, é uma coisa tão natural na mente do produtor, onde que, assim, o produtor é quem tem o conhecimento, sabe tudo o que está acontecendo na fazenda, onde praticamente a gente não encontra consultores nessa parte de manejo, colheita de pastagem. Então, o produtor, basicamente, traçando um resumo bem resumido, se tiver alguma coisa que não tenha ficado tão claro, eu posso trazer mais exemplos e explicar melhor. Mas o produtor, na rotina dele, ele tem dados que são colhidos semanalmente de medição de pastagem, onde ele tem onde ele consegue tirar quantos quilos de pasto foram produzidos por dia na média daquela semana. Então, eu, sendo um funcionário da fazenda responsável por ordenhar a vaca, por cuidar da saúde do bezerro, casquear a vaca, manejar os pastos, dirigir o trator para alimentar o gado quando preciso, eu encaixava um dia na semana, onde eu rodava 150 hectares do meu lado da fazenda, o meu companheiro de serviço manejava o lado dele, mais 150 hectares. Eu media pasto nesses 150 hectares, me durava 1 hora no dia, e eu media com ferramentas próprias para isso. Tem o Raising Plate Meter, que é uma ferramenta da década de 80, onde se usa até hoje,
onde a gente sabe quanto de pasto cresceu, a gente sabe, por consequência, quantos quilos de pasto a vaca colheu, colhe por dia, né, na demanda diária animal. Então, a gente vai dimensionar esse pasto para que eu oferte para esse animal o tanto que ela tem para comer. Então, como que isso acontece ali na rotina da fazenda? Vamos pegar um exemplo. Na última fazenda que eu trabalhei, por exemplo, eu estava ordenhando o primeiro rebanho, 600 animais. E depois vinha o rapaz, ordenhava o segundo rebanho, mais 600 animais. Então, eu saía da ordenha, ia tomar meu café de boa, 1 hora lá tranquilo. Quando desse ali 7h30, 8 horas da manhã, eu estava de volta na fazenda e ia fazer as cercas para os pastejos subsequentes. Então, eu chegava no piquete 1, que era um piquete de 15 hectares, onde eu precisava repartir esse piquete em subdivisões para poder meio que dar o trato para os animais. Seria como se eu estivesse enchendo um vagão de alimento para colocar no coxo. Só que eu estou fazendo isso com uma cerca elétrica. Então, 600 animais, estimava, no azevém, na realidade lá os animais comiam cerca de 16, 17 quilos de matéria seca por hectare. Então, eu dimensionava o tamanho do piquete a partir da oferta de forragem, que eu tenho os dados colhidos semanalmente. Eu vou ofertar o tamanho do piquete a partir de quantos metros quadrados eu preciso ofertar para o meu animal para que ele colha 16 quilos de matéria seca por dia. E a gente faz ali, divide em 12 horas, acaba que vai passar meio que na metade, né? Mas essa era a rotina. Então, de manhã, as cercas estavam todas montadas, demorava lá meia hora, 40 minutos para fazer tudo, e estava tudo pronto. O que a pessoa do período da tarde, por exemplo, precisava fazer, era só abrir uma cerquinha e deixar os animais passarem para o próximo pastejo. E assim a gente ia controlando. A gente, além de tudo isso, do operacional, também o produtor tem dados onde ele consegue controlar quanto de alimento tem disponível na fazenda. Ele consegue olhar com a previsão de pelo menos 30 dias se vai ter alimento disponível daqui a 30 dias, e nisso comparando ao histórico de 50 anos atrás, onde se levanta na região. Também traçando paralelos com dados climáticos atuais e tudo. E acaba que o produtor, por ter banco de dados, onde ele consegue manipular de verdade, por ser quilos, por ser uma coisa concreta, não ser centímetros, uma coisa meio abstrata, quando se fala, principalmente vendo o que eles fazem lá, sabe? Eles conseguem manejar muito bem essa oferta e demanda de alimento. E até uma das premissas muito interessantes, nossa, eu fiquei de boca aberta de ver isso lá num curso que eu fiz lá de manejo de pasto, onde tem lá 5 regras para uma fazenda de sucesso na Nova Zelândia. O primeiro quanto mais alimento você produzir e colher na sua fazenda, maior a sua rentabilidade. Mais tranquilo você vai estar em relação à sua produção, porque o seu animal vai estar bem alimentado. E a um custo baixo, porque você produziu na sua fazenda, e você colheu na sua fazenda por uma colhedeira que trabalha de graça, que é uma vaca, e assim em diante. E o foco do trabalho que é feito se diferencia e torna o trabalho único, o sistema único por causa disso, né, Matheus? É uma realidade adaptada, né, criada por eles, e que eles entendem a real importância disso. Matheus, você comentou um pouco, né, sobre mão de obra na Nova Zelândia, que isso influencia bastante na forma de produção deles, né? Como que você vê a questão de recursos humanos e também de recursos ambientais, e qual que é a visão deles disso também para o futuro, enfim? Então, Melina, hoje, e isso desde sempre praticamente, que a Nova Zelândia sempre foi um país muito pouco populado. É um país pequeno, do tamanho do estado de Tocantins, que produz lá 27 milhões de litros de leite por ano, com 11 mil fazendas, cada fazenda, em média, contando com 5 funcionários. E mesmo assim, sempre falta mão de obra. A mão de obra que eles dependem, geralmente, cerca de 20% é mão de obra estrangeira, de gente que nunca viu um trator na vida, nunca viu uma vaca na vida. Tem muito filipino, indiano, nepalês que trabalham nas fazendas, muito sul-americano também.
Então, meio que hoje, mais do que nunca, eles estão muito atentos para que eles retenham essa mão de obra na fazenda, fazendo com que os trabalhadores tenham um ambiente bom de trabalho, com uma carga de trabalho não tão pesada, onde o trabalhador seja bem remunerado e que ele consiga, que eles falam muito isso. Nossa, muito demais da conta. Até antes de eu vir para cá, estava muito grande a campanha de mental health, que é a saúde mental do trabalhador e do produtor. Acaba que o índice de suicídio entre produtores de lá é muito, muito maior do que a média mundial, assim, digamos. É muito maior do que a média brasileira, por exemplo. Por conta de sobrecarga de trabalho, porque eles precisam trabalhar bastante, e hoje eles estão abrindo muito a mente para, principalmente, criar tempo livre para o trabalhador, para que ele possa passear com a família, para que ele possa ir para o lago, a pescar, andar de wakeboard ou esquiar, alguma coisa assim, para ter uma vida de qualidade, sabe? Então, hoje, por exemplo, há rotinas na fazenda que propiciam isso, como exemplo, a filosofia Lean, que é muito bem abordada pelo MDA aqui no Brasil, é muito bem empregado lá há muito tempo, no sentido de fazer o trabalho o mais rápido possível, onde tem a maior comunicação, resultando em ótima qualidade de serviço, com identificação visual, com planejamento, com reuniões e tudo mais. Então, pegando um exemplo da aplicabilidade dessa organização de cultura de trabalho na fazenda, que é abordado pela filosofia Lean, que é a filosofia onde você organiza processos, procedimentos e tudo muito bem comunicado entre as pessoas da fazenda, que inclusive é bem abordado pelo MDA da Clínica do Leite, onde tem um curso bem bacana aqui no Brasil. Então, essa cultura, essa prática gera na fazenda uma redução imensa em carga de trabalho para os funcionários. Por exemplo, a primeira fazenda que eu trabalhei, onde era bem abordado e bem trabalhado essa organização de trabalho e organizacional mesmo na fazenda, a gente trabalhava muito menos em carga horária, quando comparado à fazenda que não se abordava bem essa cultura, essa filosofia de trabalho, com resultados muito diferentes, como resultados muito melhores com uma organização da fazenda comparado com outro tipo de fazenda. E também, quando se fala em gerar um ambiente melhor para se trabalhar, para ter pessoas trabalhando em fazenda de leite, na Nova Zelândia hoje está um movimento cada vez mais crescente, que é reduzir o número de ordenhas na fazenda durante a semana. Então, muitas fazendas já partiram para once a day milking, que é ordenhar uma vez ao dia os animais, 100% dos animais, 600, 1.000 animais, 200 animais, não importa o tamanho da fazenda. Também flexible milking, que é a ordenha flexível, onde tem 2 sistemas que estão sendo estudados e provados a sua viabilidade, que é de a cada 2 dias você vai fazer 3 ordenhas ao invés de 4, ou então a cada 7 dias você vai fazer 10 ordenhas ao invés de 14. Então muda um pouco o horário. Por exemplo, o dia 1 você faz 2 ordenhas, dia 2 1 ordenha, dia 3 2 ordenhas, dia 4 1 ordenha. Com isso, acaba que o dia que você faz uma ordenha, você vai trabalhar 4 horas no dia, ou vai trabalhar 5, se tiver uma coisinha a mais para fazer. Você vai ter mais tempo para poder aproveitar mesmo e descansar, porque acaba que é muito intenso o trabalho na fazenda lá, principalmente quando se fala em época de parição dos animais, onde a gente já chegou a ter 70 vacas parindo em uma noite, que estava perigando, estava arriscando ter uma nevasca, e aí o trem ia ficar feio para nós. Aonde o manejo de inseminação, a gente insemina 80 animais por dia de cio natural, quando está inseminando. Porém, uma vez que acabou esses manejos, a fazenda praticamente fica em torno de ordenhar a vaca e manejar pasto. Isso toma muito pouco tempo. E então, tem uma carga intensa de trabalho uma parte do ano, porém o resto do ano você trabalha mais tranquilo. E além do fato, que a gente ainda não comentou aqui ainda, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas
De maneira geral, lá na Nova Zelândia, produtores produzem leite 280 dias no ano, o resto as vacas vão secando, onde a maioria das fazendas ficam 60 dias ou até um pouco mais, sem passar uma vaca dentro da ordenha. Então tem aquele espaçozinho ali legal para o pessoal dar uma relaxada, dar uma espairecida na mente para poder continuar no sistema, né? Acaba que isso reflete em funcionários que trabalham bem, trabalham satisfeitos, na grande maioria, né? Acaba que não é uma regra, e pelo salário ser bem atrativo também, onde se paga por hora, comparado a um trabalho na cidade, as pessoas conseguem ganhar dinheiro e guardar bastante dinheiro, acaba que se torna bem atrativo, e quando se fala em recursos humanos, eu fiquei bastante admirado em ver como eles trabalham nessa parte. É um contexto social diferente, não vamos abordar méritos e deméritos, porém, é o que eu vi lá, é o que eu vivenciei, sabe? E também hoje, por lá, há uma grande preocupação, e praticamente todos os produtores estão a par disso, que é em buscar uma maneira para se produzir leite, carne, lã, de uma forma com menor impacto ambiental. Por várias características do solo e climático e tudo, há uma imensa lixiviação de nitrogênio para o lençol freático, uma volatilização de gases, principalmente oriundos de nitrito, nitrato, para efeito estufa e tal, que eles estão atentos a isso. Não vou entrar no mérito de se isso é verdade ou não e tal, mas eles estão olhando bastante para isso. Então, hoje, manejos com rotação de culturas, com cobertura de áreas, de manejo de plantas de cobertura, plantas focadas no maior aproveitamento de nitrogênio, plantas focadas em maior fixação de nitrogênio, sistemas de pastejo onde otimizem e mais isso, recuperar nascentes e tal, é uma coisa que estão chamando muito a atenção para eles, para que eles continuem meio que, eles carregam no peito falando que é um dos leites mais limpos do mundo deles, por ser a base de pasto e tal, e está grande e cada vez mais crescendo, principalmente por parte de pesquisa de institutos, instituições, para ver o impacto disso no futuro de dairy farming, que eles falam lá, da propriedade, produção leiteira por lá. Matheus, sem dúvida, são pontos de importância nessa nossa conversa sobre o sistema de produção neozelandês, o que você vivenciou lá, né, que tornam esse sistema de produção único e tão eficiente para as condições de trabalho que tem lá, né? Sem dúvida, recursos humanos, recursos ambientais, cada vez mais são colocados em discussões, seja no sistema de produção brasileiro, em todos os sistemas de produção mundiais, né? Tem mais algum ponto que você acha que é interessante, ou o que você traria para a gente de uma visão de futuro em relação ao sistema de produção? Quais seriam as novas fronteiras que o sistema de produção neozelandês está vivenciando hoje e o que poderia impactar isso também numa visão global, com essa sua experiência no exterior, no sistema de produção brasileiro? Como que a gente poderia trazer isso para a nossa realidade? Gabriel, inclusive, isso aí é um ponto muito importante de se abordar, essa visão, esse conceito e principalmente a aplicabilidade disso, sabe? Igual, por exemplo, Nova Zelândia hoje, massiva maioria do leite produzido lá é exportado, então, mercado consumidor, um mercado com alto poder aquisitivo e tal, principalmente Europa, China, América do Norte, e então esse consumidor vê de onde o leite está vindo. Então, um ponto que eu vi acontecer, o começo disso tudo e que vai eclodir daqui não muito tempo, principalmente é esse problema do macho leiteiro, do bem-estar animal como um todo na fazenda. Porque hoje lá, um problema gigante ainda é o macho leiteiro, que infelizmente, por questão de genética e tudo, na fazenda não consegue manter o macho leiteiro na fazenda, infelizmente. Então, hoje, já são limitações impostas pelo sistema regulador neozelandês de produção de leite, produção de carne e tal.
que é o produtor hoje tem limite de nascimento de macho leiteiro na fazenda. Então, quais são as alternativas a isso que o produtor está tendo? Que é colocar o animal, o touro de corte, para acasalar com esse animal de leite. Até tive a felicidade de trabalhar nessa última fazenda que eu trabalhei, que é de um casal de produtores que moram na fazenda, trabalham todo dia, e tem essa visão muito, muito bem estabelecida, né, na cabeça, que daqui a 10 anos, 8 anos, na Nova Zelândia, infelizmente, isso aí vai ser regra, vai ser lei, e vai ser obrigado a cumprir mesmo a custa de penas. Então, eu ouvi do meu patrão, vendo que a gente está tentando esses manejos agora, a gente está inseminando de semi-sexadas novilhas, a gente está direcionando melhor quais animais a gente quer manter no rebanho, que a gente vai inseminar vacas com semi-sexado, para que todo o resto, o fundo do rebanho, vai ser inseminado com gado de corte. Inclusive, na última fazenda que eu trabalhei, na estação 2020-2021, que foi acompanhei a última aparição, a gente teve de 1.200 animais, somente 150 bezerros leiteiros. O restante foram cerca de 600 fêmeas, que vão ser para reposição, e algumas vendidas como reposição. E o restante, lá, 400 e poucos animais, cruzamento de Speckled Park, que é uma raça australiana, que vai muito bem com o Kiwi Cross, por questão de frame, tamanho de animal e tal, e também Kiwi Cross Jersey com Angus. Então, é um negócio que está cada vez mais sendo adotado nas fazendas, porque o país, como um todo, está vendo que eles vão precisar disso se eles quiserem vender o leite deles daqui a alguns anos. E, inclusive, uma das questões que viabilizam isso é até partindo um pouco para a pecuária de corte. Porque, assim como tem fazendas altamente especializadas na produção de leite, tem fazendas altamente especializadas na recria do animal de corte, na engorda do animal de corte. Então, os animais que vão passar por esse pastejo altamente efetivo vai proporcionar maiores taxas de dilatação, vai proporcionar que esse macho leiteiro, que apesar de ter um pezinho no leite, uma conversão não tão boa igual conversão em carne, não tão boa igual um animal puro de corte, a partir desse manejo de um alimento barato, altamente aproveitável em questão de eficiência de colheita do alimento, torna uma atividade rentável. Tem um amigo meu, até está trabalhando lá ainda, na Ilha Norte, uma fazenda de 2.000 e tantos hectares, 4 funcionários, onde eles fazem a recria desse macho de corte. Geralmente, ele envia de regras todos os bezerros da Ilha Sul, esse animal, esse crossbreed, que é esse cruzamento corte-leite, vai para a Ilha Norte, vai ser recriado lá em sistema de pastejo, da mesma coisa do gado de leite, onde você oferta o que o animal tem disponível para comer, ele consegue comer, aproveitando o máximo comida, então essa fazenda, ela recria esse animal até a terminação e vai abater esse animal lá com seus 450 quilos, porque é um animal a pasto, é um animal que não vai ter grão no acabamento, porém, ali, na fazenda que ele trabalha em questão, abate animais com 18, 17 meses, já finalizados no que eles conseguem finalizar na dieta base de pasto, com um animal que veio lá do sul e veio de uma fazenda de leite, a um preço muito barato, né? Quando se fala em ágil, na hora de comprar esse bezerro lá, eles conseguem produzir bastante carne de um animal que antes era um problema, agora vira um baita de um insumo, de um recurso, né? De um insumo e tal, para a fazenda conseguir produzir ainda mais. Só traçando ali em paralelos, em um número ali que eu acho interessante olhar para ele, a Nova Zelândia é um país de 6 milhões de habitantes, de número de habitantes, onde hoje tem quase 5,8 milhões de vacas de leite, cerca de 4,2 milhões de animais de corte e cerca de 30 milhões de cabeça de ovelha, em um ambiente onde tem a capacidade de produção de alimento, de forragem,
que, se a gente considerar em dados que a gente está vendo hoje aí a campo aqui no Brasil, em potencial de produção na metade do Brasil, em quilos de matéria seca por hectare de alimento, qualquer que seja, não vão aumentar em qualidade. Porém, a gente vê que a gente tem um baita de um potencial de poder utilizar ferramentas pressas, como essa, do macho leiteiro, da colheita de forragem, da eficiência de manejo em si, para a gente poder aplicar aqui até pelo mercado consumidor, por eficiência de produção, rentabilidade do produtor, para uma sustentabilidade de produção, né, por si só. Matheus, a gente conseguiu traçar essa nossa conversa durante esse episódio do podcast e trazer com bastante realidade, conhecimento de causa, pontos que são extremamente importantes e são efetivos dentro do sistema de produção neozelandês. Agora, trazendo um pouco mais para a nossa realidade brasileira, você como profissional do campo aqui, como produtor, e com essa experiência pré e pós Nova Zelândia, dentro desses sistemas diferentes de produção e com mentalidades, com focos diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. Como que a experiência do Matheus hoje pode agregar numa visão como um todo para a produção de leite aqui no Brasil, nessa nossa faixa tropical? Como que o Matheus voltou com esse conhecimento agregado e onde enxerga que poderia ser aplicado isso nos nossos sistemas aqui no Brasil? Esse é um ponto que a gente tem que ter bastante cautela em abordar, porque tudo que eu vi lá é um negócio que são receita de bolo, literalmente, onde eles seguem e tal, feitas para a realidade de lá. Uma coisa que a gente não consegue trazer para cá, infelizmente. Lá eles conseguem colocar 1.200 animais em 7 hectares de terra e ordenhar esses animais em 5 horas. Coisa que, quando a gente fala aqui realidade Brasil, fica mais difícil. São poucos e pontuais propriedades e lugares que vão conseguir fazer um trabalho próximo àquilo. Então, quando a gente fala em trazer o modelo, trazer a ideia, eu diria que a gente tem que fazer igual eles fizeram. Olhar para os problemas que a gente tem, quais são as dificuldades que a gente tem aqui e tentar focar para que a gente tenha uma propriedade, uma fazenda, pessoas, sistema de produção e animais adaptados para que tudo isso torne-se uma produção de leite feita da forma mais simples e rentável e sustentável possível, né? Então, passando até um traçado na base de tudo, que é um negócio que eu não abordei, mas é um negócio que a gente deveria cada vez mais estar atento, que se faz lá há muito tempo e é muito bem abordado lá, que é o trato cultural mesmo do solo, que é de onde vem toda a produção de comida. Eu disse lá no começo do podcast que o produtor lá, primeiro de tudo, ele é um produtor de pasto, porque ele produz em alta qualidade e alta quantidade, assim ele vai conseguir produzir mais leite com menos recurso. Então, a gente falando aqui em Brasil, onde compost barn, freestyle, está cada vez mais comum, e tem que estar mesmo, porque é um modelo onde você consegue produzir de uma forma mais tranquila na maior parte do país, né? Principalmente falando aqui em Goiás, eu sou do Goiás, é quente pra caramba, às vezes fica difícil produzir a pasta e tal, mas se a gente olhar primeiro na base de tudo ali, olhar para o solo, para a gente conseguir produzir um milho, um sorgo, um Tifton para fazer um verde ali na dieta, da forma mais eficiente possível, com alta qualidade e produtividade por área, você vai, no final das contas, produzir um leite mais barato. Você vai conseguir produzir mais comida dentro da sua fazenda, vai colher maior quantidade de comida, e assim você vai produzir mais leite a um custo mais baixo. Então, focar muito, principalmente falando em Brasil, que na média geral são solos muito temperizados, muito antigos e tal, precisa de muito calcário, precisa de muito trato cultural, mesmo assim, cobertura de forragem em um período de entre-safra, cuidar do solo, incorporar matéria orgânica no solo através de raízes, trazer mais esse trato cultural, que é um negócio que eles fazem lá em toda a fazenda. Tanto é que se a gente for olhar teores de matéria orgânica da Nova Zelândia,
praticamente o dobro da América do Norte. Eu estava vendo até pesquisas há pouco tempo atrás. Por sempre ter raiz, tá sempre cuidando do solo, para que na base de tudo, no final das contas, vem do solo. Vem o pasto, vem o milho, vem o sorgo, para poder alimentar os nossos rebanhos, e a gente pode abordar também para o animal bem adaptado, zona na maior parte do país, né, onde o verão é muito quente, o inverno não é tão frio, acaba que o animal tem que estar adaptado. Se o animal não for o melhor adaptado, instalações mais adaptadas, muitas fazendas mesmo fazem bem, muito bem esse manejo, e acaba que esse é o caminho, não adianta, a gente pegar o animal mais adaptado para o meu sistema, produzir a maior quantidade de comida que eu conseguir colher, com a maior qualidade possível, e ofertar para o meu animal com pessoas felizes trabalhando, que é onde vem o resultado, assim, de sustentabilidade trazendo em si, né? Então, basicamente, são esses alguns dos pontos onde eu acredito, mas é o que eu consegui organizar aqui agora para trazer. E a lista vai grande, né? A lista vai grande, mas devagarinho a gente vai tentar aplicar o que a gente conseguir aqui e assim ver resultado, então trazer mais argumentos e mais experiência, né? Do pós-Nova Zelândia e a realidade Brasil, para ver o que a gente consegue produzir aqui. E essa praticamente está sendo a missão agora, e vai dar bom, vai ser interessante. Muito bom. Acho que você conseguiu amarrar aí todos os pontos que a gente falou nessa sua fala final, e muito aprendizado e muita coisa que dá para adaptando, né, conforme a gente consegue aqui trazer essas ideias para os nossos sistemas aqui. Excelente, Matheus. Penso que a gente conseguiu colocar para os nossos ouvintes, nesse episódio do nosso podcast, colocar no trecho realmente tudo que você vivenciou na sua experiência, tudo que isso agregou para o seu crescimento profissional e pessoal. E eu acho que, como uma frase final, cada vez mais, quando é identificado o real potencial de cada propriedade, onde as pessoas presentes ali se enxergam como um time, a visão de produção de forragem, de produção animal e de toda a sustentabilidade do sistema é prezada, as coisas vão para frente, a roda gira, como a gente gosta de falar, né? E é satisfatório o resultado. Então, acho que, num arremate final, ter essa visão como um todo, foco em rebanho, um foco nessa produção cada vez mais racional, é o que vai fazer os sistemas de produção aqui no Brasil, na Nova Zelândia, em qualquer lugar do mundo, serem eficientes e rentáveis. Muito obrigado pela participação. E é isso, então. Obrigada, Matheus. Obrigada mesmo pela sua participação aqui. Adorei conhecer um pouquinho mais como é que funcionam as coisas na Nova Zelândia, como que você tem trazido também, aplicado essa aprendizagem. Muito obrigado, Melina. Muito obrigado, Gabriel, pela oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês, né, com os ouvintes, todo mundo aí, para dividir um pouco a experiência e com vocês, com o pessoal da Genex aí, que são pessoal bastante técnico, que tem uma visão ótima e vivência de campo também. Então é um prazer poder compartilhar com vocês um pouco da visão. Muito obrigado. Muito obrigado. Precisando, estamos aí. E qualquer coisa, à disposição. Obrigada, Matheus. Matheus, você tem um Instagram, né, que você divulga algumas coisas, um pouco dessa sua experiência. Como é que é? É @espiga.tech, é isso? Isso mesmo. Muito bacana. Tá certo, então, gente. Muito obrigada e até uma próxima. Esse foi o 16º episódio do Genex no Trecho. Esse e todos os episódios anteriores estão no Spotify e no YouTube da Genex. Inscreva-se no canal e ative as notificações nas duas plataformas para sempre receber os avisos de novos episódios. Estamos sempre conectados por meio das nossas redes sociais, @Genex Brasil. Por lá você acompanha tudo o que acontece na Genex.